Verdade. Vamos chamar o Felipe Salto, que está conosco, ele é colunista aqui do UOL. Felipe, bem-vindo, boa tarde. Bom, há muito tempo falava-se, né, sobre o Banco Master, sobre essas ofertas tentadoras, né, quase proibitivas mesmo do ponto de vista da lógica, né, de serem factíveis. Mas só estourou agora, meu amigo. Meses depois, né? Por que será? Por que será que deixaram o Banco Master tanto tempo assim, livre, leve e solto? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego, Carla, Dani e Sakamoto. Aproveitar para parabenizar o Sakamoto pelo livro, estive lá prestigiando o lançamento, muito importante, sobre o mercado de trabalho, relações no mercado de trabalho e tudo que está acontecendo de novo nessa matéria nos últimos anos. Dizer para você, Diego, o seguinte, essa questão do Banco Master é uma crônica da morte anunciada, porque já de algum tempo, e quem acompanha de perto percebia que havia algo de podre no reino da Dinamarca, né? Veja que, no caso aqui da Warren, por exemplo, para os nossos clientes, já desde agosto de 2023, que a gente tinha relatórios internos para os clientes, esses relatórios acabaram até vazando, dizendo que, do ponto de vista da Warren, a gente não recomendava, não inseria os CDBs do Banco Master nas nossas carteiras, justamente porque as coisas já indicavam um caminho bastante ruim e até arriscado, e muito arriscado, como agora se comprovou, para quem escolhesse esse tipo de ativo para investir. Agora, do ponto de vista da nossa institucionalidade, das regras do jogo e da questão regulatória, primeiro é preciso parabenizar o Banco Central. A despeito de toda a pressão política, e nós provavelmente só vimos as menores evidências, as mais que saltam mais aos olhos dessas pressões. Vamos lembrar do episódio recente de membros aí do parlamento pressionando para apresentar projeto para poder demitir diretor do Banco Central, né? Nesse contexto já desse caso. Mas o fato é que o Banco Central conseguiu e está promovendo a liquidação do banco. Agora, nós temos que sentar à mesa e aprender algo com esse caso. Nós não podemos mais deixar as coisas tão livres assim. É preciso ter uma regulação melhor, endurecer as regras, ampliar o poder sancionatório também e ter uma tempestividade melhor para agir nesses casos. Quando a coisa já está começando, precisa ser identificada. Porque, veja, as inovações tecnológicas, as novas práticas, etc., são muito bem-vindas, mas há um outro lado dessa história, que é também as inovações que acontecem pelo lado negativo, pelo lado mal intencionado. E tudo isso que nós estamos vendo agora aflorar por meio do trabalho jornalístico, né? Importante dos veículos sérios do país e dos profissionais dessa área que estão trazendo para nós informações muito importantes. Desculpe me alongar nessa resposta inicial, mas eu acho que o caso é gravíssimo, né? O Fundo Garantidor de Crédito é uma outra instituição fundamental, ancorada na Constituição Cidadã, que também tem essa função de amenizar os efeitos quando você tem uma crise como essa. Só que vamos lembrar que o fundo está sendo agora usado em praticamente 1/3 do saldo, das reservas que ele tem. Então, isso um banco causou esse estrondo. Então, nós precisamos sentar à mesa, como eu comecei dizendo, e termino, e discutir as questões regulatórias e as normas que nós temos hoje, e para fechar o cerco, inclusive considerando as novas práticas e essas novas atitudes que vêm sendo tomadas por atores do mercado financeiro em provável conluio com outras organizações. Dani? Obrigada, Sarza. Oi, Felipe, bom demais ter você aqui sempre, hoje melhor ainda. Sabe por quê? O assunto é muito árido, as pessoas estão um pouco assustadas, né? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, segundo as fontes que eu consultei dentro do Banco Central, vai ser utilizado para garantir, cobrir ali praticamente 100% das pessoas físicas que vão ter algum tipo de prejuízo com a liquidação do Master. Mas eu queria que você explicasse no português mais claro possível, porque
né? Só o esquema para explicar é CDB, que rendia em cima do CDI, que não sei o quê. Né? Então, assim, é para grego mesmo. O que são carteiras de crédito? Porque a simulação, o que a Polícia Federal diz é que o Banco Master passou a simular a venda ou a cessão de carteiras de crédito para o BRB. 12 bilhões de reais nessa operação. O que são carteiras de crédito? Muito bom, Dani. Obrigado aí pela pergunta. Essa segunda dimensão do problema, que é esse relacionamento no mínimo estranho entre o BRB, que é um banco estadual, que não foi fechado, vendido, liquidado lá no programa de saneamento dos bancos públicos no governo Fernando Henrique nos anos 90, né? Ele ainda sobreviveu. E esse banco, se relacionando com o Banco Master, nessa quantia que você mencionou, é algo que de fato acende um sinal amarelo, na verdade um sinal vermelho, porque o que é uma carteira de crédito? Então, o Banco Master tem lá um conjunto de operações que supostamente tem um valor de mercado, então tem um monte de pessoas físicas e pessoas jurídicas investindo em CDBs, em letras financeiras e o que quer que seja do banco, e ele diz o seguinte, olha, eu vou vender essa carteira de clientes, de crédito, né, para uma outra instituição. O problema é que a carteira não tinha lastro, né, ao que parece, né? É claro que nós temos que esperar todo o devido processo legal, como bem disse o Léo, e nós temos que lembrar que todo mundo tem direito aí à defesa, à ampla defesa e tudo mais. Mas os indícios que nós estamos vendo pelas matérias jornalísticas, pela apuração de vocês todas aí, e jornalistas no geral, é esse, né, de que ele estava tentando vender fumaça para um banco público estadual. E aí é que é muito grave, porque qual era a motivação? Espero que a investigação e todo o processo nos leve a uma resposta definitiva, né? Felipe, boa tarde, Sakamoto aqui. Aliás, obrigado por ter ido na segunda novamente. Escuta, uma dúvida, né? Uma dúvida um pouco mais geral a respeito da questão do fundo, né? Porque o ponto é o seguinte, o fundo, é claro, é para segurar eventuais BOs que aconteçam, né? O sistema, os bancos, instituições financeiras acabam botando lá o recurso do fundo. É claro que aquele dinheiro também não sai da bondade das instituições, aquilo lá acaba sendo parte do custo do sistema, né? E aí a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, e pelo amor de Deus, eu não estou querendo culpar as vítimas que rodaram, mas também tem uma coisa que é a seguinte, aquele fundo, repito, é para evitar catástrofes, evitar que quando um banco quebra, aí o pessoal começa a achar danoso, vamos tirar dinheiro de todo mundo que é banco pequeno, enfim, evitar uma contaminação maior do sistema. Mas, quando você tem um CDB com 140% do CDI, que é mágico, praticamente mágico, assim, quando a pessoa que está fazendo esse investimento, ela não está assumindo esse risco? Essa é a minha pergunta. Por isso que eu falei, não estou culpando a vítima, estou tentando entender, né, como é que fica isso. Porque a partir do momento que você bota dinheiro num investimento que você sabe que a maior parte dos bancos estão oferecendo 100%, o CD5 no limite, etc., 10%, botando o dinheiro lá por 6 meses, 1 ano. Só que aí a pessoa vai num de 140%, ela não tá, beleza, eu tô indo no risco, eu tô jogando. E aí eu tô querendo entender isso para tentar entender se uma situação como essa, oferecendo fundo garantidor, não é você socializar o risco que algumas pessoas tomaram e que eventualmente elas ganharam mais dinheiro do que o restante da população que investiu em ações mais conservadoras? Excelente questão, Sakamoto, porque o que acontece? O FGC, como você bem explicou, ele serve como uma entidade que diz o seguinte, olha, bancos, instituições financeiras em geral, coloquem dinheiro aqui nesse fundo, o Fundo Garantidor de Crédito, que qualquer problema que aconteça, ele pode ser usado, dadas as regras e a legislação atual,
para suprir, para resolver essas eventuais crises de liquidez ou inícios de crises. Qual que é o problema dessa questão do CDB? O CDB é emitido pela instituição e ele é distribuído por diversas casas. Então, o CDB do Banco Bradesco, por exemplo, ou do Banco Itaú. A Warren tem aqui, por exemplo, a nossa corretora, produtos que são oferecidos, inclusive carteiras que a gente monta com alguns produtos diferentes, dependendo do perfil do investidor. E aí é que mora o perigo, né? Porque um investidor considerado qualificado, por exemplo, você tem essa classificação, né? Tem todo um regramento para isso. O investidor qualificado que se deparou com essa esmola grandona e não desconfiou, tudo bem, ele está assumindo o risco da instituição emissora daquele CDB, no caso o Banco Master. Agora, o investidor comum, né, não qualificado, que também investiu nesse mesmo CDB, eventualmente mal orientado ou coisa do tipo, aí sim eu entendo que o FGC tem que cobrir. O problema é que são 41 bilhões de reais, pelo que o próprio FGC está informando, 1,6 milhão de pessoas físicas e empresas, e dentro desse balaio tem investidor qualificado e tem investidor comum, não qualificado. A regra precisa mudar. Não dá para simplesmente você cobrir tudo até 250 mil, inclusive daqueles que tomaram o risco conscientemente. O contraponto aí a essa questão que eu acabo de colocar é que muitas vezes o que acontece, Sakamoto, é que tem casas que acabam oferecendo gato por lebre e enfiam esses produtos. Por quê? Porque ganham comissão em cima disso. Então, é isso que nós precisamos debater e é uma coisa grave, porque isso é só um problema que apareceu. Você imagina o potencial disso, eventualmente, que pode estourar se não houver um aperto do cerco, né? Uma fechada de cerco em cima dessas coisas. Felipe Salto, economista-chefe da Warren, colunista do UOL, obrigado pela participação.